Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, alegria de estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Tempo de Recomeçar, trazendo a mensagem do coração de Deus até o seu coração. Hoje nós estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. 11º domingo do tempo comum. Vivemos nesses dias a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Também no dia de ontem celebramos o Coração de Maria, né? E hoje estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum e nós vamos ouvir a mensagem muito especial que o Senhor preparou para nós, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos de 36 até o versículo 8 do capítulo 10 de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus, depois, reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E de entre as ovelhas que se perderam da casa de Israel, por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, e de graça dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Meu irmão, minha irmã, nós já tivemos a oportunidade, acho que foi nessa semana mesmo, de refletirmos parte deste Evangelho. Vamos então pegar aqui nessa primeira parte que não estava na reflexão desses dias que passaram, não é? Aonde Jesus fala de uma multidão enfraquecida, uma multidão abatida, que está como ovelhas que não têm pastor. Se nós olharmos ao nosso redor, a vida das pessoas, embora muitos aparentam uma situação de vida de condições boas, né? Vamos dizer, pessoas que não passam necessidade ou talvez têm menos dificuldade, vamos dizer assim, pessoas que têm menos dificuldade da manutenção da sua vida. Se nós olharmos e começarmos a conversar com essas pessoas, elas começam então a fazer aquela ladainha, não é? Aquela ladainha de reclamações, aquela calenda, né? Que vai colocando uma coisa sobre a outra, porque na verdade as pessoas têm conhecido mais o século, o mundo, e têm perdido
um pouco, ou até bastante, do contato com a espiritualidade, do contato com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E aqui então, Jesus fala para eles, né? Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus fala para eles, como dizendo, né? Olha, esse povo está assim porque a messe é muito grande e os operários que se colocam a trabalhar, que se colocam a serviço, são poucos. Então é preciso ver isso, porque está faltando operários para esta messe. Está faltando pessoas, está faltando evangelho, está faltando testemunho, está faltando cuidado para essa multidão, para essa imensidade de pessoas que estão abatidas nos dias de hoje. E não basta apenas contratar pessoas, é preciso pedir ao dono da messe, pedir a ele que envie mais operários. Enviar operários no sentido de mandar pessoas, de chamar pessoas que o conhecem, pessoas que têm uma intimidade com ele. Não podem ser qualquer pessoa, né? Não pode ser qualquer pessoa. É preciso mais do que o conhecimento, é preciso mais do que o entendimento, o estudo, a psicologia. É preciso muito mais do que isso. É preciso pessoas que tenham uma experiência com a espiritualidade, que tenham uma experiência com a pessoa de nosso Deus. Então Jesus, depois disso, ele reuniu os 12, e aí ele fala, né, cita o nome de todos eles, a começar por Simão Pedro e terminando com Judas Iscariotes. Simão Pedro, que é aquele que Jesus entregou a igreja a ele, disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Então ele os enviou em missão. E uma coisa, irmãos, chama assim atenção, para que Jesus disse para eles: olha, ide antes. Não, primeiro ele diz assim, ó, esses são os 12 enviados em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções. Quer dizer, Jesus os instruiu antes de enviá-los para arrebanhar o seu povo, arrebanhar as ovelhas, cuidar das ovelhas. Ele disse, ó, ide, não ireis no meio dos gentios. Os gentios que Jesus falava são aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não professavam o judaísmo. Eram pessoas, vamos dizer, pessoas pagãs. E isso aqui chama atenção, não é? Não ireis ao meio dos gentios, não ireis ao meio dos pagãos. Não ireis também, nem entrareis em Samaria. Samaria era um lugar, os samaritanos, eles têm uma divergência com os judeus, pois o jeito de professar a sua fé era diferente do jeito autêntico dos judeus. Então, ele diz assim, olha isso aqui, ó, ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Ide antes aqueles que já me conheceram, aqueles que professaram a sua fé. Ide antes a eles, e por onde andardes anunciai que o reino dos céus está próximo. Poderia Jesus estar dizendo hoje, olha, vocês não vão aos pagãos, não vão àqueles que não professam a nossa fé na Trindade Santa, não é? Mas ide aqueles que se perderam da casa de Israel. Ele
poderia estar dizendo nos dias de hoje, ou pode estar dizendo, ou diz nos dias de hoje: ide antes aqueles que saíram da Igreja Católica, ide antes aqueles que se apartaram da fé católica, aqueles que se apartaram da Eucaristia, aqueles que se apartaram dos cuidados e da intercessão de Nossa Senhora. Ide primeiro a eles, para que eles possam experimentar novamente e serem cuidados, então se sentirem como ovelhas que têm pastor. E Jesus então falava para eles: por onde vocês andarem, vocês anunciem que o reino dos céus está próximo. Vá ao meio, vá ao encontro dos católicos, vá ao encontro daqueles que foram batizados. Tem até um livro, né, que nós estudamos bastante na Renovação Carismática Católica, os primeiros encontros, que dizia: ide e evangelizai os batizados. São os batizados aqueles que fizeram até a primeira comunhão, fizeram crisma, mas que se perderam da casa, se perderam da igreja, como dizia o Bento XVI, nosso Papa. Ele dizia, né, que a igreja é nossa casa. Ide primeiro à casa daqueles que se perderam, ide primeiro àqueles que se perderam da casa de Israel, anunciai para eles, testemunhai para eles que o reino de Deus está próximo. Amado irmão, amada irmã, nos falta isso, nos falta coragem, nos falta testemunho para que as pessoas retornem à igreja e que a nossa fé seja fé mesmo, não é um costume, não é somente uma, como se diz, uma prática, mas que seja fé, onde nós acreditemos no Senhor e desta fé, e acreditar no Senhor, nós fazemos a vontade dele. Entre esse acreditar no Senhor, vivermos a fé que nós professamos. Como diz São Paulo: se vós viveis pelo Espírito, se vocês batizaram e levam seus filhos a serem batizados no Espírito, vivei no Espírito. A nossa vida não pode ser contaminada com as coisas do mundo e achar que tudo que nós vemos nos dias de hoje, que nós comparamos com a palavra de Deus, nós ficarmos achando brechas, argumentos para dizer que naquele tempo era diferente. Não, Jesus mesmo disse que tudo passará, mas a minha palavra não passará. Ele diz mais que todo aquele que tirar o pingo do i daquilo que ele anunciou, daquilo que ele ensinou, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. É isso, a nossa fé precisa ser genuína. E mesmo aqueles que se perderam desta fé, eles devem receber novamente este anúncio e voltar a isso para vivermos conforme os ensinamentos do nosso Senhor. Amado irmão, e assim nós católicos temos tantas pastorais na nossa igreja, não é mesmo? Uma forma de cuidar dessas ovelhas que estão perdidas da casa de Israel, estão perdidas da casa do Senhor Jesus. As nossas pastorais, cuidar dos doentes, purificar os leprosos, não é? Expulsar as divisões, os demônios, os espíritos maus. Fazer isso com o coração desprendido. De graça recebeste, de graça dai. Esta é a mensagem para nós hoje. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie mais operários para a sua messe. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria. Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.